bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho da nossa colega e professora Betânia Alain, tá? Da graduação dela, hoje das qualificações dela, e também peço que permita-me pedir que possa também complementar se eu esquecer alguma coisa. Professora Betânia, sinta-se bem à vontade, porque é um currículo muito extenso, vou tentar colocar algumas coisas e vou pedir licença para vocês para ler, porque eu não consegui, estivemos em curso hoje durante todo o dia, então, assim, realmente um currículo muito extenso para mim saber tudo sobre a professora Betânia Alain. Vou passar algumas coisas e, por gentileza, professora Betânia, sinta-se bem à vontade para fazer as suas colocações. Então, nós temos hoje aqui a professora Betânia Martins Alain Fernandes, né? Seja muito bem-vinda. Ela é farmacêutica, graduada pela Universidade do Iguaçu, 2002, com habilitação em análises clínicas e toxicologia. Toxicológicas, desculpa, gente, não é toxicologia. Agora embrulhou a língua aqui, né? Mas tem pós-graduação em microbiologia, Universidade do Iguaçu, 2003, em assuntos regulatórios, Centro de Estudos Farmacêuticos Cefarma, 2011, e logística empresarial. A gente vê aí um currículo muito vasto, né, professora Betânia, meus parabéns. Também pela Universidade Cândido Mendes, em 2012. Muitas qualificações profissionais, a professora Betânia aqui, né, então é farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios, 15, 16 anos aí, né, professora Betânia, de experiência em regularização e licenciamento de empresas de saúde nos órgãos reguladores, adequação sanitária de forma correta, rápida e sem multas, auditora e consultora, né? Auditora e consultora das normas, vamos ver aqui, das normas sanitárias em farmácias, drogarias e distribuidoras. Muito importante, né, gente? Ministrante de treinamentos e palestras sobre boas práticas farmacêuticas aplicadas ao varejo e atacado de medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde. Com a palavra, professora Betânia, seja muito bem-vindo, nosso agradecimento em nome do Conselho Regional de Farmácia e os nossos 230 colegas farmacêuticos aqui presentes. Com a palavra. Olá, pessoal, boa noite, eu sou Betânia Alain, farmacêutica. Primeiramente, agradecer a toda a diretoria do Conselho por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando as nossas experiências, os nossos conhecimentos e também trocando, né, conhecimento com todos os colegas. Hoje eu tenho uma empresa chamada Organize Farma, consultoria e treinamentos, e um dos meus clientes da Organize Farma, consultoria e treinamentos é a ABC Farma, que é a Associação Nacional de Comércio Farmacêutico Nacional, e é importante, né, essa representatividade, essa interação, para que a gente possa estar junto dos associados, eu, na minha parte, cumprindo com a minha missão de trazer informações para os colegas. Então, é bem interessante toda essa experiência que a gente vem passando, né? Então, os colegas que tiverem interesse podem me adicionar no Instagram, nas redes sociais, Betânia Alain, e também tem a parte da ABC Farma, onde a gente tem toda semana boletins e notas técnicas sobre a nossa área técnica, sobre o regulatório. No regulatório eu estou há 16 anos, mas eu já sou formada há 22 anos, então a gente está aí um pouquinho de experiência, né? Está sempre aprendendo, eu gosto do regulatório porque é um desafio, né? Teve um ano que saíram 369 normativas da Anvisa relacionadas ao varejo. Então, praticamente uma a cada dia, e eu sei que os colegas, às vezes, na correria, não tem como se acompanhar tudo isso, né? Então, a gente tem esse material bem didático lá no portal do associado da ABC Farma, quem tiver interesse depois pode entrar em contato também pelas redes sociais da ABC Farma. Então, hoje nós vamos falar de um assunto novo e antigo, como a própria Giovana já falou, é um assunto que começou lá em 2007, né?
Mas, para mim, esse assunto começou um pouquinho antes. Ele começou em... Vamos ver se já está partilhando. Está aqui? Todo mundo está vendo? Tá abrindo. Uhum. Só não está em tela cheia. Não sei se a senhora quer deixar em tela cheia. Eu acho que com essa apresentação aqui não vai rolar, então vamos fazer com a outra. Só um minutinho. Aqui. E aqui. E agora, tá melhor? Certinho. Estamos vendo o final da palestra, canais de comunicação durante o teste. Eu já botei na primeira tela. Tá. Estão lendo palestra SNGPC, Conselho Regional de Farmácia? Não, não, professora Betânia, não. Eu vou voltar, peraí. Certinho? Agora sim. Show de bola. Então, recapitulando, né? Betânia só não está no modo apresentação. Para mim já está no modo apresentação. Não sei se tu tens também ela em PDF. Então, às vezes o PDF fica mais... O PDF é que não estava na apresentação. Agora, como é que fala? Na tela cheia, a gente... Se tu quiseres passar também para as meninas, a Paula, acho que está aqui, né? Tá. Pode... Paula também pode, de repente... Tu tens o telefone da Janete também, pode passar para o telefone ali e elas apresentam. Ok. Pode me falar um número, por favor? Já te passo, Betânia. Eu dou aqui para ela, deixa que eu dou para ela aqui, Janete. Tá. Pode passar o da Paula, Giovana, que a Paula pode controlar a apresentação ali. Coisas da tecnologia. Para mim, aparece a tela inteira. Eu vou botar aqui no chat, tá? O Meeting tem esse probleminha que a gente tem que ter um computador e mais um do lado, ou um celular, porque ou tu enxerga a palestra ou tu enxerga os participantes, né? A Paula... Vai botar um oi para mim, Paula? Aqui, já botei o telefone ali da Paula. Botou no chat? Sim. Só um minutinho. Enquanto isso, nossos colegas vão entrando, né? A gente já está aí com quase 250 participantes, tá? Temos um número bem alto de inscritos. Pessoal, vou dando uns recadinhos enquanto... Tem de novo ali. Conseguiu, professora Betânia? Só um minutinho. Pessoal, sejam bem-vindos. A gente só está ajustando a apresentação da professora Betânia. Segue alguns recados no chat fixado lá em cima, então, por gentileza, coloquem os seus nomes e a palavra presente, ou presente e o seu nome, para nós emitirmos os certificados para fazer a conferência. Agradecemos a presença de todos, e assim que a Paula já colocar aí, já estaremos dando início ao nosso curso de escrituração do CNGPC na prática, né? A professora Betânia já está aqui, a nossa presidente também está presente. Paula, por gentileza, nos sinalize. Eu mandei os dois, eu mandei... Sim, pessoal, o PowerPoint e o PDF, que fica melhor para você. Estou baixando aqui, só um momento. Tá, A Lídia ali levantou a mão, não sei se ela quer perguntar alguma coisa ali. Gabriela também. Gabriela Sander.
Eu acho que eles estão dando presente com a mãozinha, mas a gente pode escrever presente lá no chat que a gente está gravando aí, vai iniciar a gravação da palestra, a gente quer emitir o certificado para todos, então coloquem a palavra presente e o nome do ladinho, ok? Se alguém tiver alguma dúvida também, ou pode escrever ali no chat, ou a Gabriela, não sei, está com a mão levantada, Gabriela, tu queres alguma ajuda, pedir alguma coisa, ou foi engano mesmo? Olha, temos a presença da nossa vice-presidente também na sala. Vamos ver se a nossa vice-presidente quer dar uma palavra, enquanto a gente aguarda. Boa noite, boa noite. Estamos com a presença da nossa vice-presidente também, Rosário Bica, então seja muito bem-vinda. Rosário, por gentileza, se quiser dar uma palavra, sinta-se à vontade, nós estamos ajustando a apresentação da professora Betânia, então deixo a palavra contigo para dar uma boa noite aí para todos os nossos colegas, estamos aí com 250 colegas participando do curso. Boa noite, colegas, boa noite a todos. Esse curso dessa nova atualização, que é um assunto antigo e ao mesmo tempo novo, né? É de suma importância para todos nós, visto que já deu muita dor de cabeça e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados tem que estar bem ajustado, tanto a parte física, uma parte escriturada, que é isso que vai se mostrado, e é uma grande oportunidade para que os colegas consigam entender e Rosário fechou até o microfone. Que coisa, que Isso, tecnologia, né? Isso. Eu não sei aonde eu parei, onde eu estava, mas, mais uma vez, é uma grande oportunidade para as pessoas se adequarem. Fechou novamente, Rosário. Está acontecendo alguma coisa. Bom, é um tema antigo, mas com novas normas, então é importante que as pessoas consigam aproveitar ao máximo para conseguir fazer as suas adequações nas suas farmácias, nos seus estabelecimentos. Então, eu agradeço a todos a presença, a Betânia, que irá ministrar o curso. Eu sei que essa tecnologia não é fácil, eu estou aqui paradinha e realmente o meu fone aqui parou, né? Mas, com certeza, é importantíssima a participação de todos, eu só venho agradecer aí a presença. Obrigada, então, nossa vice-presidente. Obrigada, nossa presidente, a nossa vice-presidente. Professora Betânia, acho que agora vamos assim. Rosário, obrigada também pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu só gostaria de alinhar, enquanto a nossa colega está ajustando ali a apresentação, para que primeiro a gente faça as apresentações e, no final, a gente deixe as dúvidas para o final, né? Muitas das dúvidas eu já tive a oportunidade de ter o contato, né? Pela associação, a gente já tem 16 mil CNPJs em todo o Brasil, então várias situações já aconteceram, algumas podem ter acontecido que a gente ainda não tem o conhecimento, mas se acontecer uma situação dessa, a gente vai buscar essa informação para trazer, né? Como disse, a gente está sempre aprendendo diariamente. E queria combinar também sobre essa questão de deixar o microfone fechadinho, né? Para não haver nenhuma interferência, que às vezes acontece uma conversa paralela e a gente não consegue dar continuidade no... Paula, é a Paula que está mexendo no... Eu acho que é só para mexer, estando no PDF, eu não mexi, mas tem uma opção embaixo que vai do menos para o mais, aí talvez é essa opção que eu... Eu não consigo visualizar vocês aqui quando eu entro no modo apresentação. Deixa eu partilhar, que eu acho que agora eu achei qual é o defeito.
Tá, deixa eu sair aqui. Vamos tentar. Isso faz parte, né, pessoal? Tecnologia hoje, internet, então a gente está aí, todo Janete, mundo quando faz eu parte. entro no modo, eu não consigo ver a sala, daí as pessoas pedem para entrar, eu não consigo ver, entendeu? Tem que Não, ser tudo ela bem. mesma. Vamos tentar aqui novamente. Ok. Ok, agora eu volto aqui. Sim, só que quando eu entro no modo tela cheia, eu não consigo ver a sala, e daí eu não consigo ver quem está pedindo para entrar, não consigo permitir as entradas, entendeu? Tem que ser ela mesma. Tá. Vê se agora está na tela cheia. Sim. Tá sim. Agora Tá sim. sim. Eu já estava. Eu vi você Sim. mexendo numa coisa ali, descobri que eu não era aqui. Muito obrigada, querida. Então, Perfeito, olha só. pode falar? Porque eu também agora não vejo vocês. Qualquer coisa você me sinaliza, tá bem? Pode ficar tranquila que a Fica à gente vai vontade, sinalizando. Betânia. Você vai começar a gravação agora? Estamos Sim, Betânia. gravando, professora. Já está gravando? Ok. Então, pessoal, mais uma vez, em nome da ABC Farma, né, eu agradeço aí a nossa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ministrando esse assunto que é novo, mas que é antigo, desde 2007, né. Eu sou Betânia Alhan, farmacêutica, né, eu atuo na Organize Farma, consultoria, e na ABC Farma, na Ascoferj, que são instituições que representam o varejo farmacêutico, e é importante a gente ter essa interação também com o conselho de classe, porque praticamente o meu trabalho todo lá, ele é realizado diretamente com os colegas, então é muito bom estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco desse assunto que veio aí, a gente tem a RDC 2014, mas antes da RDC 2014, nós tivemos a RDC 27 de 2007, que foi quando tudo isso começou, né, falando sobre a questão do SNGPC. No período de 2007 a 2014, houveram toda parte de adequação, né, das empresas e tudo, e, de fato, em 2014, a gente teve algumas normas mais retundantes em relação a isso, a obrigatoriedade sobre o livro digital. Como eu falei para vocês, eu tenho 22 anos de formada, e ainda peguei a parte do livro de capa preta, né, que tinha lá que escrever toda uma página para cada medicamento, e isso, a professora Cristiane está me ligando. Só um minutinho. Oi, professora. Não, já comecei. Tudo certo. Tudo bem. Já estou aqui com o pessoal, tá bem? Obrigada, tchau. E aí, a gente tinha o livro preto, né? Não sei se algumas de vocês chegaram a pegar isso. E o livro digital, ele veio trazendo essa inovação, né? Por um lado, teve uma parte muito melhor de fazer o controle, né? A movimentação dos medicamentos da portaria 344, de 98, e a gente está falando agora do SNGPC. Mas é importante a gente dar uma introdução também sobre a questão da portaria 344, porque muitas pessoas entendem, né, que com o SNGPC, as obrigatoriedades previstas na portaria 344 de 98 é como se elas fossem extintas. Tipo, Betânia, eu faço a movimentação do SNGPC, não preciso fazer balanço mensal, trimestral e anual.
é uma coisa que é importante a gente enfatizar, que o livro digital, ele dá essa possibilidade do farmacêutico gerar esses balanços, de acordo com os lançamentos, né, com aqueles dados que foram alimentados no sistema. Então, é importante a gente entender que o SNGPC, inicialmente, ele veio apenas com medicamentos controlados, mas hoje ele também abrange a parte dos medicamentos antimicrobianos. Então, deixar aí de dever de casa para os colegas estudarem, né, reverem a questão da portaria 344 de 98 e a RDC 471 de 2021, que trata sobre os antimicrobianos. Então, rever toda a parte de lançamento de receita, dispensação, quantidade, tempo de tratamento, as informações que precisam ter, porque é uma parte que é uma pré-feitura do inventário. Então, não adianta só fazer a contagem do armário e enviar o inventário inicial. A gente vai precisar ter todo esse contexto bem elaborado. Então, a gente falando, né, do SNGPC propriamente dito, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ele pega toda a parte de informações, né, sobre esses produtos, lembrando que a Anvisa, ela tem todo o histórico do medicamento, desde o seu registro até a sua comercialização, né, o fabricante, ele passa várias informações para a vigilância sanitária, e o distribuidor também, por sua vez, passa as informações dele, e o varejo também não poderia ficar de fora, já que é a ponta, né, da dispensação desses produtos, assim também como envolve a parte dos transportadores. Então, é importante a gente pensar que todos os produtos linkados, né, elencados na portaria 344 e na RDC 471, estão sendo monitorados por esse sistema. Um dos objetivos, né, do SNGPC, que é importante a gente falar, é que ele visa aprimorar as ações de vigilância sanitária relacionadas a esse monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico. Então, o que a gente tinha em 2014, já havia um grande aumento de venda de medicamentos controlados, né? E eu entendo que após o período da pandemia existiu também potencializou essa quantidade de usuários de medicamentos, a própria indústria também lançou muitos medicamentos similares, genéricos, e a Anvisa ela tem um interesse de entender como que é esse processo, né, desde a dispensação, quais os medicamentos que são mais prescritos, e com isso ela consegue identificar quais são as doenças que têm maior incidência com o uso do medicamento controlado e de antimicrobianos. Então, o objetivo do SNGPC é justamente esse monitoramento, né, de tudo que acontece desde a fabricação até a ponta, e onde as farmácias participam do SNGPC. O fabricante, o distribuidor e transportador, eles expressam outros tipos de informação, mas o SNGPC ele se aplica para as farmácias e farmácias de manipulação, que também é importante a gente enfatizar, e drogarias. Uma das perguntas, né, algumas eu já vou lembrando aqui, vou falando, é sobre a obrigatoriedade do SNGPC. A gente tem aí um período agora, né, de teste, mas é obrigatório todas as empresas, todas as farmácias e drogarias fazerem o envio do arquivo XML para a Anvisa sobre o SNGPC. As questões das farmácias, é importante, né, toda a parte do inventário e da movimentação, né, então o inventário, a gente tem que sempre pensar que agora existe uma tríade,
todo o estoque que está na prateleira, ele tem o quantitativo, né? Ele tem que bater com o quantitativo que está no livro digital, e é o que vai ser informado para a Anvisa. Então, os 3 estoques, eles têm que bater. Então, se eu tenho 10 caixas de Rivotril no físico, na prateleira, eu vou ter 10 caixas de Rivotril no livro digital e 10 na Anvisa. E a partir do momento que eu começo a fazer a movimentação de entrada por nota e saída por receita, esses estoques eles têm que bater corretamente. A gente teve aí um período de 2021 até agora, junho de 2024, onde a Anvisa tinha suspendido, né, essa obrigatoriedade de fazer o envio dos arquivos através do sistema do SNGPC, mas, de fato, houve um teste inicial no período de junho até agosto para os estados do Distrito Federal e São Paulo, né? Então, foi um pré-teste nesse período aí de 60 dias, e agora a gente teve aí uma parte desse teste, né, que se estendeu para para todas as regiões do país, e ele começou aí no dia 14 de outubro, e, na teoria, finalizou o período de teste no dia 25 de novembro. Então, muitas farmácias também têm essa dúvida. Betânia, eu não fiz o período de teste. O teste, ele finalizou em novembro. Eu ainda posso fazer esse teste? Ou eu ainda continuo enviando a movimentação? Então, primeiramente, quem ainda não fez o teste, quem ainda não se cadastrou no site da Anvisa, a gente aconselha a já se cadastrar, fazer a vinculação do CPF do farmacêutico com o CNPJ e fazer logo o inventário inicial e começar a fazer os envios. Porque se é um período que a farmácia vai se familiarizar com o sistema, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque tudo que é feito no SNGPC, no sistema, ele fica gravado no histórico lá dessa empresa, pelo CNPJ. E dizem, né, de reza o ditado, que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você vai identificar algum problema no seu sistema ou alguma dificuldade, muitos farmacêuticos se formaram depois de 2021, ainda desconhecem, né, não tiveram uma familiaridade com o SNGPC. Então, esse é o momento das empresas se tomarem a par, né, da situação de como é que funciona esse sistema e poder fazer toda a parte operacional, que é a parte antes, durante e depois dessa feitura aí, desse inventário inicial que a gente vai falar mais à frente para vocês. Nesse período, né, a Anvisa disponibilizou alguns canais de dúvidas, né, para as empresas entrarem em contato. Então, existem as dúvidas sobre cadastro e as dúvidas sobre as operações do sistema. E o que a gente pode dizer sobre isso, né? É importante. A questão do cadastro, todas as empresas, as farmácias e drogarias que funcionam no território nacional, elas precisam ter a AF. Então, a gente parte do princípio que essas empresas, elas já estão cadastradas na Anvisa e já possuem a autorização de funcionamento de empresas. Então, por isso que essa dúvida aí de cadastro é referente a essa parte de quando a gente cadastra a empresa, e é uma parte muito interessante, porque às vezes a empresa, na época que fez o cadastro, ela tinha um farmacêutico que fez o cadastro e colocou o próprio e-mail. E aí ele saiu da empresa e a empresa não sabe qual e-mail que está cadastrado. Por quê? Para acessar o site da Anvisa, a empresa ela tem que ter o
o login e senha do gestor, né? Agora até houve uma mudança, né? Mais uma possibilidade de acesso, que é a questão de acessar pelo Gov.br do proprietário, do representante legal. Então, primeira coisa que a empresa tem que ter é o cadastro. Aí existem as empresas que já estavam cadastradas no SNGPC antes de 2021 e as empresas que apenas possuem a AF ou a AE, no caso da farmácia de manipulação, mas que ainda não tinham um farmacêutico vinculado com o SNGPC. Então, o que está acontecendo? Tem empresas que não estão conseguindo vincular o farmacêutico, e aí esse é um erro que está dando do sistema da Anvisa. Alguns colegas falam que eles vão lá e usam todas as ferramentas, né, da informática, que vai limpar o cachê, ou que muda o navegador, ou que reinicia o computador, liga e desliga e conseguem vincular. As empresas que ainda não conseguiram, na prática, elas deveriam fazer o quê? Mandar as dúvidas, né, para os canais de atendimento da Anvisa, onde a gente tem aqui, opa, fiz alguma coisa. Olá, voltei? Voltei. Sim, professora Betânia, está tudo certo. Ai, quase infarto aqui agora, achei que tinha caído da palestra. Mas, enfim, e aí é importante que todas as empresas façam essa comunicação com Fale Conosco, né? Tem um formulário eletrônico, e esse formulário é onde vocês vão fazer um registro, né, dessa dificuldade que vocês estão com referentes ao cadastro, a vinculação do farmacêutico, do CPF dele com o SNGPC. Aí vamos falar assim, Betânia, eu não consegui, esse sistema já deu tantos erros, né, gente, para quem já tratava com ele, lidava com ele, sabe o quanto de trabalho que existia em relação a isso, mas é importante a empresa mostrar, criar provas a seu favor que houve um interesse em fazer esse inventário, mas que houve essa dificuldade na hora de vincular, talvez por um problema no próprio site da Anvisa. Betânia, mas se é uma fase de teste, por que eu preciso comunicar que eu tentei fazer e não consegui? Lembrando que o SNGPC, ele tem duas apresentações, né? Ele tem apresentações dos usuários e tem a interface interna, onde as vigilâncias sanitárias, elas conseguem verificar quais as empresas que estão fazendo o SNGPC, como que está o andamento, e se é um teste, mas futuramente vai ser obrigatório, a própria vigilância sanitária ele quer entender se essa empresa já está se preparando para, de fato, cumprir quando for obrigatório. Então, eu entendo, né, pela experiência que nós temos, que quando a vigilância sanitária vai lá dentro da parte que eles têm acesso e verifica, a farmácia da Betânia não está se preparando, ou não tentou, ou não se mobilizou, pelo menos para finalizar esse inventário, o que é que está acontecendo? Será que ela não vende medicamento controlado mais? Não vende antimicrobiano mais? Isso não existe, né, minha gente? Todas as empresas praticamente comercializam esses produtos sobre retenção de receita, então, sobre controle especial. Então, é importante a gente não virar um foco, né, para a vigilância sanitária começar a vistoria. Então, é importante que nós tenhamos um respaldo, que foi feito, né, a parte, mas que ainda existe algumas debilidades do sistema e que está dificultando essa vinculação do farmacêutico ao SNGPC. E é importante a gente pensar que existe também uma parte que vocês podem entrar em contato para sanar as dúvidas, né, sobre a operação do sistema,
E a própria Anvisa deu esse texto aí, que durante esse período ela não ia priorizar esse atendimento das dúvidas. Por quê? Ela está priorizando, vendo o que de fato vem acontecendo, né? Quais as dificuldades que as empresas estão apontando para fazer se adequar e utilizar o sistema, mas eu entendo também que provavelmente esse período, até se tornar obrigatório, que está previsto agora para o primeiro semestre, a Anvisa vai pegar todas essas reclamações e transformar naquele famoso perguntas e respostas, para que as empresas possam, de fato, finalizar as que não conseguiram. E quais são essas que estão tendo maior incidência? Justamente as empresas que nunca se cadastraram no SNGPC. Tem o cadastro, tem a AF, mas não precisou, durante esse período de 2021, fazer nenhuma movimentação no SNGPC. As empresas antigas, elas já têm uma outra realidade, elas já estão conseguindo se vincular, né? É importante a gente frisar, que não houve nenhuma alteração no software, né? Porque inicialmente, quando começou lá atrás o SNGPC, os softwares tinham que se cadastrar na Anvisa, tinham que ter uma autorização da vigilância sanitária, e todos, a maioria, hoje em dia, eles já possuem esse registro junto à Anvisa, né? E o que às vezes tem visto agora em relação ao software é justamente a parte do envio do SNGPC, porque anteriormente tinha alguns softwares que tinha a possibilidade de você finalizar o lançamento da nota e da receita e, dentro do próprio software, buscar esse arquivo e enviar para a Anvisa, sem a necessidade de entrar no site do SNGPC propriamente dito. O que tem acontecido agora é que os envios eles estão sendo feitos diretamente pelo site. Então, o farmacêutico que já está vinculado, ele vai entrar no site do SNGPC, vai botar o e-mail e a senha e vai abrir a telazinha onde ele consegue abrir o arquivo, buscar esse arquivo dentro do computador e fazer o envio. Opa! Então, vamos voltar aqui. E aí, a partir disso, né, não houve alteração no software, não houve alteração no sistema, praticamente é o mesmo procedimento, não houve nenhuma diferença. Às vezes que vai acontecer é o software também, que vai precisar atualizar o cadastro do farmacêutico, que muitas empresas, o farmacêutico que estava em 2021 não é o mesmo atual, então é importante finalizar esse inventário. No caso, o farmacêutico já era da empresa, farmacêutico proprietário, não mudou. Ele vai manter o seu cadastro, ele já tem o login e a senha. Aí ele vai finalizar aquele inventário que ficou parado todos esses anos e vai começar a ir para a parte da associação, né, de vincular, atualizar o cadastro no SNGPC e fazer o inventário e começar a fazer a movimentação. Agora, no caso das empresas que não tinham cadastro, elas vão fazer a parte da associação, né, vincular o farmacêutico ao SNGPC, vai acessar com login e senha do gestor e fazer essa vinculação. E a parte do inventário é a parte que nós vamos fazer a parte da contagem dos produtos para fazer o lançamento no sistema e gerar o arquivo inicial. E a parte da movimentação é a parte que, após seja aceito, né, seja aprovado o inventário inicial, né, aí a farmácia já está apta para fazer essas movimentações. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada uma dessas etapas, né?
A primeira etapa, esse teste aí para finalização do inventário. Quem ainda não tinha um inventário aberto e não finalizou, alguns programas de livro digital, eles dão a possibilidade de você colocar o motivo que você está finalizando o teste, ou no próprio site da Anvisa também. Algumas situações a gente tem orientado o farmacêutico a colocar a finalização do inventário anterior pelos testes da Anvisa, né, que é esse atual, ou por finalização por determinação da autoridade sanitária, devido a essa novo processo aí, essa nova etapa do SNGPC. E é nessa parte aí que a gente tem que focar muito, ficar muito atento, de colocar o farmacêutico que vai ficar responsável pelo SNGPC. É bem interessante a gente destacar que, perante o programa Farmácia Popular e qualquer outro órgão, né, que faz a fiscalização da farmácia, eles entendem que o farmacêutico que vai ficar responsável por esse tipo de procedimento vai ser o farmacêutico diretor. Tem lugar em estados que tem o farmacêutico diretor e o farmacêutico substituto, e tem alguns que o farmacêutico todos são com a mesma responsabilidade técnica, sem nenhuma distinção. Então, se no estado de vocês forem dessa forma, é sempre o farmacêutico diretor. E a gente tem que prestar atenção do quê? Que as mesmas informações que está do farmacêutico no site da Anvisa é a mesma informação que está no livro digital. Porque no livro digital também vai colocar a informação do farmacêutico, vai colocar o número do CRF dele, as informações da empresa. Às vezes acontece, pessoal, até da empresa muda de endereço e não faz atualização no cadastro da Anvisa, muda o representante legal e não faz a alteração do representante legal, muda o farmacêutico e eles esquecem de fazer a atualização desse cadastro e atualizar com o novo farmacêutico responsável técnico. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Por quê? Porque todas as informações, elas também têm que se comunicar. A mesma informação que existe dessa empresa no Conselho de Farmácia, é a mesma que existe na vigilância sanitária do município e a mesma informação que consta na AF, no cadastro da Anvisa. Então, esse aí é o dever de casa inicial, a gente fazer toda a parte de adequação, de ajuste dessas informações, para que a gente possa fazer aí essa primeira etapa de forma inicial, de forma correta. A segunda parte, eu já falei para vocês, é essa parte de vincular o farmacêutico, né, os dados da empresa, e os farmacêuticos, às vezes acontece, o farmacêutico já é o responsável técnico, já está com o CPF vinculado com o SNGPC, e mesmo assim dá erro. Nesses casos, os farmacêuticos antigos, eu aconselho a fazer uma atualização desse cadastro, fazer uma nova vinculação do CPF ao SNGPC e conseguem resolver todo o problema de acesso, de login, sem problema nenhum. A próxima etapa, que é a terceira etapa, que é a parte do inventário, muitos, ao contrário de muitos, tem empresas que conseguiram manter a escrituração no livro digital em dia, né? Lógico que não estavam enviando esse arquivo para a Anvisa porque estava com instabilidade, dando erro, mas às vezes o farmacêutico pergunta para mim, Betânia, eu tenho 7 dias para lançar a receita, então eu estava com o meu lançamento lá no dia 15 e eu vou fazer o inventário hoje. Como que eu faço com essas receitas para que eu possa fazer o inventário? O ideal é que o lançamento esteja em dia, né? Então, eu lancei todas as receitas, todas as notas,
no meu sistema até ontem, e hoje eu fiz um inventário. Para quê? Para que essas informações elas fiquem iguais. Lembrando que tudo que vocês alimentam no livro digital é o que vai gerar agora os balanços de final de ano. Tanto o balanço, né, que vocês tiveram que entregar no dia 15, né, que é o balanço mensal, que é até 15 de cada mês, e o balanço trimestral, que tem que ser enviado até 15 de janeiro. E tem o balanço anual, que tem que ser enviado até 31 de janeiro. Quem tiver alguma dúvida sobre esses balanços, não tiver familiarizado com esse assunto, tudo isso está escrito lá na portaria 344. A parte de antimicrobianos, a gente não faz balanço, a gente só faz o lançamento junto com os controlados e vai fazer o envio desse arquivo XML para a Anvisa. Então, é muito importante o antes, durante e o depois do inventário. Uma dica também sobre a questão do inventário é a questão do dia que vai fazer o inventário. O ideal para fazer o inventário é parar a venda de medicamentos controlados e antimicrobianos, porque você conta uma caixa, sai uma, conta outra, sai outra. Então, fica uma loucura praticamente impossível, né, de você ter um controle desse inventário que está sendo feito, e aí é importante os farmacêuticos conversarem com os proprietários ou com os gestores sobre definir esse dia que vai ser feito, ou num dia na segunda quinzena, uma época que a farmácia tem menos movimentação, ou num sábado, ou no domingo, ou até à noite. Tem farmácia que faz inventário à noite com a loja fechada, é o melhor dos mundos, é o que dá mais trabalho, mas a noite passa rápido, você faz um inventário sem ter nenhuma intercorrência, porque às vezes até o proprietário entende que tem que parar a venda, mas o cliente, ele quer comprar aquele medicamento, o medicamento dele acabou no dia anterior, então a gente tem que prever todas essas situações que acontecem e estipular a data certinha para fazer o inventário. E o inventário, uma coisa muito, muito importante, é que como é um livro digital e ele está interligado com o sistema da farmácia, muitos cadastros de medicamento vêm errado quando faz a exportação desse cadastro. Então, é importante conferir se o número do MS está correto, que vem lá na caixinha, se o laboratório está correto, se o lote está correto. Lote é uma coisa também que dá muito problema no SNGPC, por quê? Porque, às vezes, o distribuidor manda 10 caixas de Rivotril com lote B e uma caixa vem com lote A. Então, é importante sempre o farmacêutico, né, em todo o processo da farmácia, mas em especial em relação à questão da conferência dos medicamentos controlados, ter isso implantado no dia a dia. Desde a qualificação do fornecedor, entendendo, né, que todos os produtos da farmácia eles só podem ser comprados por fornecedores qualificados, por distribuidoras, que, por sua vez, também possuem um farmacêutico, estão registrados no Conselho, na Vigilância Sanitária, na Anvisa, né? Então, o processo, ele não é só o inventário e o lançamento de notas, ele é todo um conjunto, que quando a empresa for vistoriada, a vigilância sanitária quer entender todo esse processo, uma rastreabilidade, desde a hora que o medicamento entra na farmácia até a hora que ele é dispensado ao paciente. Então, se acontecer essa situação do medicamento vir com um lote diferente, o farmacêutico ele tem que pedir uma carta de correção para o distribuidor, para que na hora que ele for lançar, ele lançar o correto que está ali na mão dele, né, cara crachá, e depois ele ter uma nota com essa carta de correção dizendo que uma de 10 caixas, uma era lote A e 9 eram lote B.
Então, às vezes, é importante a gente pensar nisso tudo como um todo. Por quê? Se o cadastro estiver errado, se o lote que você tem está diferente do que você vai enviar para a Anvisa, assim também como tem a questão no momento da dispensação. A farmácia ela tem que ter um carimbo, né, onde fale lá o nome do medicamento, o laboratório, a quantidade de caixa que está sendo dispensada, o lote, a data, a validade. Então, tudo isso tem que estar aí funcionando, né, em consonância com todo esse processo aí do SNGPC. Feito o inventário, foi enviado o inventário para a Anvisa, aí os farmacêuticos vão começar a fazer a segunda parte, né, que é a parte da movimentação do SNGPC, que é justamente o quê? Fazer os lançamentos das receitas, das notas fiscais, gerar os arquivos e fazer o envio. Uma dica para essa questão da movimentação se a empresa tiver um quantitativo muito grande de venda de controlados, evitar de deixar para mandar apenas de 7 em 7 dias, fazer a movimentação diária. Por quê? Porque se houver algum erro nesse arquivo, o farmacêutico consegue identificar mais rápido a não conformidade nesse arquivo. Quando o arquivo é muito grande, isso é mais difícil, demora dias, aí acaba não mandando a movimentação dentro dos 7 dias, e acaba isso também caracterizando uma infração sanitária. Por quê? Porque a questão da própria portaria 344 prevê que o lançamento tem que ser feito de 7 em 7 dias. Então, é muito importante essas movimentações serem feitas dentro do prazo, e o farmacêutico ele vai acompanhando diariamente pelo site da Anvisa o status da transmissão, onde ele vai verificar se o arquivo enviado foi aceito, para que ele possa enviar o próximo arquivo. Uma coisa que eu queria corrigir, né, aqui eu botei 2020, mas ele é 2021, é um erro de digitação, tá? Então, por favor, façam uma correção aí, quem já recebeu o material. E uma coisa muito importante da gente pensar é sobre essas questões agora de prescrição de outros profissionais podendo fazer a prescrição de antimicrobianos, né? Eu não sei se acontece no estado de vocês, mas a nível nacional a gente já tem alguns estados onde o enfermeiro e o fisioterapeuta podem prescrever medicamentos sob controle especial. E aí, a dica sobre isso, a primeira parte é verificar se o Conselho Regional de Enfermagem ou de Fisioterapia do seu estado já soltou alguma nota técnica falando sobre essa possibilidade, porque está vigente a nível nacional, mas alguns estados ainda não aderiram, então ainda não está na plenitude essa prescrição. Aí, a gente identificou que esse profissional pode, sim, fazer a prescrição, e aí o paciente, dentro do seu direito, ele quer ter acesso a essa medicação com essa prescrição, mas na hora de fazer o lançamento da receita, no livro digital, não existe a possibilidade de botar o número do Corém ou o número do CREFITO, né, que são os conselhos que fiscalizam a enfermagem e os fisioterapeutas. Então, como que é feito isso? Porque perante a Anvisa, o prescritor legal é o médico, então ele só dá a opção do CRM. Então, se em alguma situação vocês dispensarem um medicamento por outro profissional, esse arquivo ele vai voltar, porque a Anvisa não reconhece esse prescritor. E aí, qual é a dica em relação a isso? Infelizmente, a gente tem que voltar ainda até a Anvisa adequar essa situação, né? A gente tem que voltar para o modo arcaico,
que é ter um livro, tipo o que tinha, né, aqueles livros de capa preta, e fazer a baixa dessa receita no livro físico. E no estoque do SNGPC, a gente vai dar a baixa por autoridade sanitária. Então, você não fica com a falta desse produto, né? Porque ele não vai estar na prateleira, ele não vai estar no livro digital, porque você não tem como dar baixa. E acaba que ele vai sobrar ou faltar, ou na prateleira, ou no livro digital, ou no site da Anvisa. Então, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai dispensar o medicamento, escriturar no livro físico e depois dar baixa no livro digital desse produto, porque o livro digital, ele tem essa possibilidade de você dar baixa do produto por perda, por vencimento, e por autoridade sanitária, né, porque às vezes acontece uma situação de um recolhimento de um lote. Então, você vai ter que dar baixa desse produto para descartar ou enviar para a Anvisa, seja lá como for determinado. Então, no livro digital, ele prevê essas situações. Então, a gente vai escriturar no livro físico, dar baixa no livro digital e enviar o arquivo. Se houver uma vistoria da vigilância sanitária, nós vamos apresentar a escrituração desse produto, a nota que ele entrou, a receita que ele saiu, para não haver nenhum problema aí de falta ou sobra no estoque dos medicamentos controlados. Essa questão aqui da visualização é bem importante a gente pensar nele, né, no extrato de transmissão, porque é onde você acompanha se de fato foi aceito ou se foi devolvido, o que você vai ter que ver, o que acontece quando foi devolvido. Grande parte do que a gente está apurando é a questão do cadastro errado desse medicamento no sistema do livro digital, né, o número do MS errado, ou o número do lote errado, era um lote e foi feito outro. Então, a gente tem que ter uma máxima atenção em relação a isso. E esse histórico, vocês conseguem visualizar e acompanhar todo pelo site do SNGPC, e vocês vão saber se esse arquivo foi aceito ou se não foi aceito. Uma outra situação também que acontece é se fica alguma coisa em branco, alguma informação lá, não tem a informação do prescritor, não tem o número do CRM, digitou errado, às vezes aparece um caractere, era para digitar um A e digita um arroba, um asterisco, tudo isso dá erro no arquivo. Então, é importante o farmacêutico ficar atento aí durante essa parte, né, da feitura, do lançamento das notas e lançamentos das receitas, e também entender todo esse processo aí desses outros prescritores que não vão ser aceitos pela Anvisa se forem enviados da forma normal. E aqui é uma parte importantíssima, né, da vigilância sanitária do município, que vistoria todas as farmácias, que quer entender se vocês já estão fazendo ou não, como que eles sabem, né, se o farmacêutico está em dia com a escrituração digital, né, com a transmissão dos arquivos, do envio do SNGPC. Primeiro, a gente tem que pensar que quando a gente manda o inventário inicial, né, ele vai gerar, já vai disponibilizar no site da Anvisa o certificado digital. O certificado digital, ele comprova que a empresa já fez um inventário e está aguardando a aprovação da Anvisa. E tem as outras situações, que é o certificado de transmissão regular. Como que é feito esse certificado de transmissão regular? O próprio sistema da Anvisa, ele só emite esse certificado de transmissão regular se houver 4 arquivos informados dentro do mês e aceitos. Então, se eu mandar um arquivo em cada semana, corre o risco desse arquivo voltar
e eu não consegui emitir o certificado de transmissão regular. E como eu não enviei dentro do prazo, né, houve algum problema, não foi aceito esse arquivo, caracteriza uma infração sanitária e a empresa pode ser autuada e a sala, né, o armário de medicamento controlado, ele pode também ser interditado, dependendo da não conformidade constatada pela vigilância sanitária. Então, é muito importante isso. Se puder, o ideal é mandar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ou diariamente, para evitar de ficar bloqueado essa emissão do certificado de transmissão regular. Então, isso aí é um certificado, é mais um documento que a farmácia tem que deixar disponível, né, na área de venda, lembrando que hoje em dia são 6, e com certificado do SNGPC são 7, então, só recapitulando rapidinho, que é a questão do alvará de funcionamento, o CNPJ, o certificado de bombeiros, o certificado de regularidade técnica, a licença sanitária, a AAF e o certificado de transmissão regular do SNGPC. Então, a gente voltou a ter essa necessidade de ter mais um documento na área de venda, tá bem? Agora, fazendo as minhas considerações finais sobre o assunto, é importante a gente pensar o quê? Quem já fez e deu certo, continue fazendo o envio para não ter todo o trabalho de feitura de novo do inventário inicial. Pode continuar mantendo, sem problema, pode dar continuidade. Quem ainda não fez, corre, que ainda dá tempo, né? A gente está aí no dia 19, já está no último minuto do segundo tempo de dezembro, e existe, né, uma possibilidade da Anvisa se manifestar para que todo esse processo que nós comentamos agora seja iniciado em início de janeiro. Então, é importante todos os farmacêuticos atualizarem o cadastro, vincularem o farmacêutico no cadastro com SNGPC. Tem farmacêutico que tem acesso ao login e senha do gestor, e tem farmacêutico que não tem acesso ao login e senha do gestor. Tem empresa que acha que, pelo farmacêutico que saiu em 2020, não ter finalizado o inventário, depende desse farmacêutico, meu Deus, mas ele saiu e eu não tenho mais contato com esse farmacêutico. Isso não está vinculado com isso. Está vinculado em entrar no cadastro da Anvisa, desvincular esse CPF, finaliza o inventário, cadastra o novo farmacêutico, vincula o CPF ao SNGPC e começa todo esse processo que há necessidade aí para cumprir essa exigência, né? Então, é importante a gente pensar que, às vezes, o proprietário não tem acesso. Quem tem acesso é o contador. Trocou o contador, não tem mais o login e senha. Então, vocês têm que buscar profissionais e empresas que prestam esse tipo de serviço para redefinir a senha, fazer todo esse processo. Tem alguns farmacêuticos que têm a facilidade de acessar e de vincular e desvincular. Existem 4 vídeos da própria Anvisa no YouTube, também falando passo a passo como fazer nesse sistema. Então, existem infinitas possibilidades para que o farmacêutico se regularize, a empresa também, lembrando que é de responsabilidade do representante legal e do farmacêutico. É importante que todos estejam, de fato, envolvidos nesse sistema, para que possam fazer todas as adequações necessárias para voltar a fazer o envio. E aí, vou deixar aqui o meu contato, né? A gente tem o departamento regulatório da ABC Pharma, tem a Organize Pharma.
Quero pedir aos colegas que puderem me adicionarem lá no Instagram para a gente manter o contato, continuar conversando e abrir agora para vocês, para a gente tirar as dúvidas e ver se a gente, algumas, provavelmente a gente já foi dando um bizu aqui, mas se tiverem outras diferentes do que foi falado, nós podemos aí verificar quais as orientações que a gente pode passar. Betânia, eu anotei aqui algumas dúvidas do pessoal e eu vou te passar aqui, porque eu mais ou menos compilei, não sei se tu acompanhou o chat ali. Eu não o pessoal consigo ver, né? Tá, o pessoal está reclamando bastante, tem aqui a Raquel Martins, falando que não está conseguindo acessar o SNGPC, que pediu ajuda para a Anvisa e não teve resolução, e que, deixa eu ver aqui, ela colocou mais alguma coisa também, e depois diz que o gestor está bloqueado, e que ela não está conseguindo, depois abre uma aba para ela, que acontece mesmo, às vezes, nesse site da Anvisa, às vezes, né, e ela não está conseguindo ter o pessoal não está conseguindo, acho que ter um retorno da Anvisa para resolver problemas, assim, relacionados ao gestor, ao cadastro do novo RT, eu acho que isso aí está sendo um problema também, não sei se tu tem algum... Existe um telefone da Anvisa que você fala com o funcionário e ele te dá o passo a passo para fazer a redefinição de senha, tanto do gestor quanto do farmacêutico, e também toda a orientação de como vincular o farmacêutico. Eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas depois eu vou te passar, e se você puder compartilhar, aí eu, então, quem quiser entrar em contato direto comigo, a gente pode até passar o link, né, do treinamento que a Anvisa elaborou, e também esse telefone aí que ele vai entrar em contato. Uhum. Depois tu pode passar, que a gente até pode fazer uma postagem sobre isso. O pessoal está votando assim, ó, eu redefini a senha, Bárbara, agora, por ali, e mesmo assim gestor bloqueado. Esses casos específicos, a gente tem que entrar em contato mesmo com a Anvisa. Por quê? Porque só a parte ali de acessar, ele não funciona. Tem até um linkzinho que você pede redefinição da senha, mas não dá certo, na maioria das vezes. Então, você tem que entrar com um requerimento para a Anvisa, pedindo essa redefinição dessa senha. Então, isso aí também tem um site da Anvisa, onde lá eles têm todos os links, né, dos serviços, do que o farmacêutico precisa fazer, e tem um tutorial também explicando. Então, se a pessoa não tem uma contabilidade que faz, não tem uma empresa de assuntos regulatórios para auxiliar, né, no caso, uma associação também que preste esse serviço, porque na ABC Farma a gente presta esse serviço para os nossos associados também. Então, as ferramentas. Não tem uma empresa fazendo esse suporte, vai ter que entrar direto em contato com a Anvisa e olhar lá o site, todo o link, todo o tutorial de como é feito. Pessoal, até vou dar uma dica aqui também, Betânia, que eu acho que vale para o pessoal que vai tentando, assim, ó, sempre guardem essas documentações, protocolos que vocês fazem, documentem isso com vocês, né, porque se der qualquer problema, a visita da vigilância, ou mesmo qualquer coisa que tiver, vocês têm ali a prova de que vocês estão fazendo tentativas. E posso dizer aqui também, né, a Rosário está aqui, a gente, em nome do Conselho, também vai encaminhar essas questões para a Anvisa, tá, porque eu acho que isso já dá uma força também. Com certeza. Deixa eu ver mais aqui o que eu achei interessante também. Tem com a mão levantada, presidente. Farmácia Central ali, né? Acho que se pode perguntar, se quer falar agora, não sei o nome do colega ou da colega, mas pode perguntar. Farmácia Central levantou a mão. Isso que você falou, eu falo que o farmacêutico ele tem que criar provas a favor dele, né? Então, tudo que a gente pode documentar é importante.
E aí a gente pensa também na parte de treinamento de funcionário. Betânia, está maluca, o que isso tem a ver com SNGPC? Tudo, porque se o balconista, na hora de dispensar, ele não põe lá a quantidade correta, o laboratório correto e o lote correto, na hora que a gente for lançar, a gente é induzido ao erro. Então, é importante a gente pensar sempre no treinamento, né, na capacitação dos balconistas. Sei que a farmácia não tem como fechar e botar todo mundo no auditório, né, que seria o mundo encantado de Bob dos farmacêuticos. Mas aí você faz o seguinte, pega de 2 em 2, pega de 1 em 1, pega lá a assinatura da pessoa, que ele foi treinado, que ele está ciente sobre as normas da portaria 344, que ele está ciente sobre a RDC 471, e essa questão da Anvisa, o que a Giovana falou, é imprescindível, porque a farmácia só vai ter como comprovar que ela tentou fazer e todos os contatos. Eu liguei para a Anvisa hoje, dia 19, às 20 horas e 40 minutos. Anota, faz um dossiê para que vocês possam ter esse respaldo. Eu estou com a colega Milene, com a mão levantada. Milene, o que a gente pode... Deixa só, Betânia, assim, a Farmácia Central, ela perguntou aqui, o acesso do SNGPC é somente via Internet Explorer, não funciona no Google Chrome ou outro navegador avançado? Pessoal, já teve isso do Internet Explorer, que tem agora, né, computador que nem tem mais, né, que agora é o Edge. Então, não... Tem pessoas que estão conseguindo entrar em todos os navegadores. Uma coisa que já aconteceu, que até um amigo nosso, Joane, que trabalha com essa área também lá em Brasília, ele falou que houve uma situação que o navegador da empresa estava bloqueado. Não me perguntem como que é as coisas da informática, vamos falar de farmácia, mas de informática nem tanto. Mas, assim... E aí era o próprio navegador que estava bloqueado e a empresa não conseguia acessar o site da Anvisa. Então, tem essas situações também para ajudar a gente. Vamos seguir a fila. Né? Vamos seguir a fila, Giovana? Sim, a Farmácia Central já foi, agora é Eduarda, é isso? Isso, Eduarda Hermes. Boa noite. Pode falar, Eduarda. Eu tenho dúvida referente às novas identidades, que agora só tem o número de CPF, não o RG. Se isso vai ser aceito no sistema, entendeu? Então, a identificação única, assim como a prescrição de outros profissionais da área de saúde, são coisas que com certeza estão no radar da Anvisa, né? A gente parte desse princípio que é governo, né? Então, ainda não está previsto. Agora, provavelmente, eles devem ajustar o sistema para ter essa possibilidade de lançar pelo cadastro único. Sim, porque assim, ó, agora, como é gratuito, né, e eu moro numa cidade de interior, a gente até incentiva as pessoas, quando trazem a documentação antiga, para fazerem uma nova. E, inclusive, eu tenho recebido bastante pacientes com a identidade nova, e aí eu não sei como fazer isso, como escriturar isso. Em algum momento, essas pessoas ainda tiveram um RG. Infelizmente, ainda é obrigatório você pedir isso aí, até a Anvisa se manifestar sobre isso. Tá bem, muito obrigada. Nada. Milene Souza. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: eu consegui acessar o site do SNGPC, porém, ele me direciona para uma mensagem se referindo que o e-mail que está cadastrado lá para o RT ou para o gestor, enfim, a gente precisa acessar esse e-mail para dar seguimento ao cadastramento do restante dos dados. Só que esse e-mail, ele não existe mais. E como é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que partir do zero, vou ter que fazer todo um cadastramento com os dados. Os farmacêuticos são os mesmos. A farmácia, ela existe há 25 anos. Só que esse e-mail já não existe mais.
E essa é o nosso desespero, porque a gente está correndo contra o tempo para tentar resolver isso e não consegue. Essa redefinição de senha do login do gestor de segurança, porque quando a gente faz o cadastro, Milene, no site da Anvisa, primeiro a gente cria o perfil da farmácia, vamos dizer assim, tá? Aí nós vamos dizer, olha, a Milene, ela é o gestor de segurança. Aí eu vou lá e vou linkar você com o gestor de segurança. Aí existe esse e-mail para acessar o cadastro. Porque se imagina, todos os farmacêuticos tivessem acesso ao cadastro, aí poderia haver alguma alteração nas informações e trazer algum problema para a empresa. Então, eles meio que fecharam. Então, aqui, acesso ao cadastro é a Milene, que é a representante legal, ou é a farmacêutica proprietária. E aí, desse acesso, é que você consegue fazer o cadastro dos farmacêuticos novos, ou atualizar o e-mail. Mas, pelo que eu estou entendendo da situação da sua farmácia, vocês perderam o e-mail da senha do gestor. E essa redefinição, você tem que entrar com um requerimento na Anvisa, pedindo a redefinição dessa senha, e aí, depois que você consegue redefinir, a gente entra com um requerimento, né, com a documentação toda que é exigida ali no processo, e aí eles vão mandar para o novo e-mail que você vai informar nesse requerimento, um link para você redefinir a senha. Certo, e eu faço esse requerimento via online, por telefone, como é que a gente consegue fazer isso? É melhor primeiro você entrar em contato com o telefone, que algumas situações já resolve pelo telefone, outras não. Tá bem. Aí você tem que entrar com um processo, né, online, e aí ele vai te explicar também. Tá, ok, obrigada. Nada. Cibele Bonotto. Eu mesma. O meu problema é parecido com o da Milene. O gestor, ele tinha um sócio, daí tirou o sócio, só que era o sócio que tinha acesso. Eu entrei na minha conta, né, de farmacêutico e troquei o gestor. Só que o novo gestor não tem acesso a nada do SNGPC. Eu já entrei em contato, eles colocaram o CNPJ, mas da empresa antiga dele, da atual não. Só que a gente trocou de endereço. E eu não consigo nem atualizar o AF. Daí eu não sei se eu posso começar a mandar um novo inventário com o cadastro errado, eu tenho que esperar. Então, vamos lá. Lembrando, né, gente, trocou qualquer coisa na empresa, até a alteração de porte. Existe uma atualização de cadastro no próprio conselho, né, alteração contratual. A gente sabe que a anuidade é em cima do porte da empresa, então tudo isso tem que estar previsto. Exato, esse é um dos motivos que eu preciso que ele acesse. A gente está com o porte errado. Também, e aí, então vamos no passo a passo, tá? Primeira coisa é resgatar a senha do gestor, porque pelo seu acesso do farmacêutico, é o que você acabou de falar, ele é restrito, ele só é aquela parte que você conseguiu visualizar. O login e senha do gestor é que dá ampla acesso a todas as informações. Aí vocês vão precisar entrar primeiro com a redefinição da senha, do e-mail e senha da empresa. Conseguiu fazer isso? Vocês vão entrar com a atualização do porte e depois com a atualização do endereço. Mas para a atualização do endereço, vocês já têm que ter o certificado de regularidade técnica no endereço novo e a licença sanitária no endereço novo. Sim, esses dois a gente já conseguiu. Não, beleza, porque às vezes a empresa não tem. E aí vai fazer o requerimento sem anexar esses documentos, vai pagar, porque existe uma taxa, né, de tudo que é feito dentro da empresa, e aí você vai fazer o requerimento da AF, atualizou o endereço, aí você faz o inventário
e começa a fazer a movimentação do XML. Perfeito. Eu até consegui encerrar o inventário antigo, né, de 2021, só que eu fiquei com receio de abrir o novo, ainda com cadastro com problema, né, porque está no endereço antigo. O próprio, como é que se diz, né, a próprio conselho, né, quando vistoria na RDC 700, prevê isso, né, dele ver o cadastro, ver se os documentos se comunicam, né, eu não me lembro agora de fato como que é falado isso, mas a vigilância sanitária também, então é importante você resolver isso. Primeiro resolve o login de senha do gestor, e aí depois faz esse passo a passo que eu te falei. Eu entrei algumas vezes em contato com a Anvisa pelo chat, mas toda vez eles, em 7 dias eu te respondo, tem que esperar os 7 dias, daí eu vejo a resposta, não resolveu, entro em contato de novo, mais 7 dias eu te respondo, e isso já passou quase um mês. Ou o mais efetivo é pelo telefone ou entrar com um requerimento. Eu já ia dizer isso para a Cibele. Eu não estou usando hoje o SNGPC, mas quando eu usava, sempre o mais efetivo era o telefone, e até depois eles encaminhavam a própria dúvida por e-mail. Não sei se continua assim, Betânia. Isso, o protocolo, né? Perfeito. Exato. Vou fazer pelo telefone, então. Vamos ver se funciona. Betânia, tem uma pergunta interessante aqui da Morgana Schulter. Farmácias de atenção básica do SUS também terão que realizar o teste e se adequar até o primeiro semestre de 2025? As farmácias públicas, elas não precisam de SNGPC. Por enquanto. É a pergunta da Morgana. Por enquanto, é a Morgana que está perguntando. O Luiz Antônio Frieto aqui perguntou, eu fiquei com uma dúvida quanto à prescrição por enfermeiros. Eu vou ter que, então, ter 2 registros desses medicamentos, um registro físico quando for prescrito por um enfermeiro e outro digital quando for prescrito por um médico ou dentista? Isso. Certa resposta. Esqueci do dentista, tá, gente? Prescrição só o CRO e o CRM. Os outros órgãos, os outros conselhos ainda não estão cadastrados. Marcelo Correia está com a mão levantada. Pode falar, Marcelo. Diga, Marcelo. De nada, Antônio, Luiz Antônio. Agora eu estou conseguindo ver as mensagens. O veterinário ainda está mantido, tá, gente? É porque a farmacêutica às vezes esquece. É tanta informação que a gente esquece. Então, recapitulando: médicos, dentistas e os veterinários. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Diga. Tudo bem, professora? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Assim, eu também estou com o mesmo problema no caso do login do SNGPC, tá? Com toda essa parada aí depois da pandemia, coisa assim, eu tentei logar ali com o meu e-mail e senha e disse que está bloqueado. O que aconteceu? Eu liguei para a Anvisa, tá? Já faz mais ou menos quase um mês, e eles me disseram, isso que vocês falaram que telefone resolve, não resolve, tá? Telefone não resolve também, não é só por e-mail. Então, liguei para eles falaram que em 5 dias eles me dariam a resposta por e-mail, no passo a passo, para me botar um e-mail novo, para fazer o passo a passo, e poder logar de novo com o meu e-mail e com a minha senha. Até agora, nada. Você não está conseguindo nem entrar no Solicita? Não consigo entrar ali no login, porque eu tinha um e-mail, né, cadastrado, tinha uma senha. Mas depois de toda essa tipo assim, instabilidade que aconteceu com o SNGPC, então aí aconteceu tudo aquilo de ser suspenso, porque provavelmente alguma coisa não estava dando certo, né? Eles tentaram agora, estão tentando resolver de novo agora, implantar de novo o sistema, né, claro. Então, o que acontece? Eu não consigo mais entrar, diz que o e-mail não existe mais, e eu liguei para a Anvisa dizendo isso, dizendo que eu não conseguia mais entrar, e ela falou qual é o e-mail que eu queria escolher para botar. Eu peguei, passei o e-mail, e ela me falou que em 5 dias, em 5 dias úteis, ela me mandaria um passo a passo dentro desse e-mail que eu queria cadastrar. Que é o link para a redefinição da senha. Sim, só que até hoje, já foi no começo de dezembro, até hoje nada.
Vamos combinar que o Brasil inteiro deve estar ligando para lá. Pois Aí, a pergunta que não quer calar, menino Marcelo, você anotou o número do protocolo de atendimento? Claro, eu tenho anotado, eu tenho numa agenda anotado o dia, tudo certinho. É isso aí, é criar esse relatório aí, né? Sim, anotei. Mas, assim, não querendo puxar o saco da Anvisa, mas o telefone ainda é, né, provavelmente esse período aí deve estar mais complicado, porque junto com esse período do SNGPC, eles... tem uma solução, Marcelo, eu nunca tentei, mas você pode tentar, você é o proprietário da empresa? Não, sou responsável técnico. Mas pode ver com o proprietário para ele tentar acessar o site pelo GovBR dele. E aí, se ele, porque já que a Anvisa está dando essa possibilidade agora desse novo acesso, né, como o governo federal está padronizando todos os órgãos dentro do GovBR, né, então a gente tem manipulação, tem acesso da farmácia da Polícia Federal dentro do GovBR, a própria farmácia popular também anunciou agora que o acesso pode ser feito pelo GovBR, e a Anvisa também. Então, eu acho que talvez, nesse caso, é um plano B, tá? Eu não estou te dando 100% de chance, que eu ainda não tentei dessa forma, tá? O que a gente tem feito de atendimento, a gente tem feito pelo telefone mesmo, mas tenta dessa forma, fala com o proprietário, aí ele vai acessar o GovBR, né? E aí, dentro do GovBR, ele vai selecionar a Anvisa, e aí ver se ele vai ter acesso ao cadastro. Ou então, infelizmente, é aguardar o retorno do contato telefônico. Eu vou ligar de novo. Isso aí, muito bem. Farmacêutico não desiste nunca. Não podemos. Exatamente, com certeza. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui do chat, depois a gente passa para alguém que queira falar, fazer a pergunta ao vivo. Se a farmácia tiver mais uma farmacêutica, uma substituta, aqui no RS precisa cadastrar, ou fica só RT direto no SNGPC? E no horário que estiver o substituto, ele pode assinar as receitas, terá mais uma farmacêutica a partir do mês que vem aqui, como procedemos? Então, vamos lá, né? No SNGPC é um farmacêutico só. No cadastro da Anvisa são todos os farmacêuticos. Se tiver 10 farmacêuticos, vai botar os 10 farmacêuticos. Agora, no SNGPC, é o responsável técnico, perdão. E aí, o que acontece de erro? Pessoal, eu vou pedir para fecharem os microfones, isso. E o que acontece? A Betânia era a responsável técnica da empresa da Giovana. Aí a Betânia saiu, não deu baixa no conselho, lembrando, né, gente, que a responsabilidade técnica, o código de ética, são 5 dias para dar baixa. E quando vocês saírem da empresa, também finalizar o inventário. Assim como, quando você entra numa empresa, mesmo que o responsável técnico já tenha acesso ao SNGPC, você não vai atuar em relação ao SNGPC, você tem que contar o armário, confrontar se as informações que estão no livro digital é o mesmo do estoque físico e é o mesmo que está na Anvisa. Pede o colega para dar uma olhadinha, para conferir. Isso é extremamente importante. E aí, dentro disso que eu estou falando com vocês, acontece do farmacêutico sair e a empresa continuar usando a senha dele, e ele está lá em outra empresa, às vezes saiu da farmácia, foi para o hospital, não precisou mais mexer com o SNGPC, porque quando sai de uma empresa que vai para outra, que tem o SNGPC, ainda o risco é menor, porque a empresa vai cadastrar ele lá e vai desvincular. Mas, nesse caso, o farmacêutico saiu de férias, troco o farmacêutico que vai ficar responsável pelo cadastro. O farmacêutico está de atestado médico, troca pelo farmacêutico que vai... é o farmacêutico de DAP, mas DAP também não é RT. Então, a gente vai colocar o quê? O farmacêutico substituto, do segundo horário. Então, é sempre isso. É o farmacêutico que vai fazer a movimentação, que vai fazer o envio. Betânia, dá muito trabalho, eu vou ter que abrir e fechar inventário, abrir e fechar, mas se você tiver com o lançamento em dia,
Você só entra lá, finaliza o inventário, vai botar um motivo, alteração de responsável técnico, e te dá a opção de você manter o mesmo estoque que estava lá. Então, é só mesmo uma questão do farmacêutico se familiarizar com esse sistema interno, né, ter o acesso, login e senha do gestor, ou se não tiver o acesso, pedir o contador ou a empresa que presta consultoria na área do regulatório para fazer. Mas tem que ser feito, o ideal é ser feito. O Rafael Barato está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta, Rafael. Boa noite, tudo bem? Ei, Rafael. Minha dúvida é uma dúvida prática. A nossa farmácia vai realizar a finalização do inventário no período da noite, quando a farmácia não estiver em funcionamento. Aí eu posso encerrar o inventário, como faz muito tempo que eu não encerro, eu não tenho essa lembrança. Eu posso encerrar o inventário, aí eu vou enviar esse arquivo e eu já posso reabrir ele, ou tem que esperar passar 24 horas? Então, lembrando que tem o processo do livro digital, tá? Que você vai ter que ver com o seu sistema para ele finalizar. Você vai fechar o inventário amanhã, sexta-feira, supondo que a sua loja não abra do sábado e domingo, tá? Então, o pessoal do sistema, do livro digital, ele vai te explicar como finalizar esse inventário no livro e te explicar como que você vai fazer o lançamento dos medicamentos para fazer o novo inventário. Aí você bipou todos os medicamentos. Uma coisa também que eu esqueci de falar é que tem empresas que têm o leitor. Então, ao invés de você ficar contando caixinha por caixinha e anotando 10 caixas do lote C, 10 caixas do lote B, se a empresa dispor do leitor, eu sei que é um investimento, mas é uma coisa que é bom até para depois conferir medicamento, dar lançamento, essas coisas. Então, a longo prazo, né, a gente tem que entender que a empresa, tudo é um planejamento financeiro, mas é uma dica, tá? Então, se tiver o leitor, você vai bipar todos os produtos, vai gerar aquele arquivo com o inventário que você tem no estoque físico, vai botar no estoque digital, gerou o XML, entra no site da Anvisa, vai na parte de transmissão de arquivos, pega esse arquivo com o inventário XML e vai enviar. Aí a Anvisa tem um prazo para ela aprovar o seu arquivo. A partir do momento que é aprovado, aí você vai alimentar o seu livro digital com a entrada das notas e saídas da receita. Aí, por exemplo, eu fiquei do dia 1º até o dia 2 esperando a Anvisa aceitar o meu arquivo. Aí você faz um arquivo XML do dia 1º até o dia 2. Aí envia e assim sucessivamente. Assim, o meu sistema ele é integrado com o SNGPC, então ele gera esse arquivo instantâneo. E agora, a minha dúvida, depois da explicação, eu vou encerrar o meu inventário e vou gerar o arquivo XML, e aí eu vou enviar esse arquivo. E eu só vou poder reabrir o inventário depois da autorização do aceite da Anvisa, é isso? Isso, mas Tá, isso aí é em todo sistema. Todo sistema sabe disso, do inventário inicial. Tá, da aprovação. E se nesse momento agora que está esse início assim de reabertura, e essa resposta demorar 4, 5 dias, então eu não vou poder fazer vendas de medicamento nesse período? Você vai fazer a venda, mas não vai lançar. Você vai esperar o arquivo ser aceito. Aí você vai guardar as notas fiscais e as receitas. Mas se você vê, deu 4 dias, a Anvisa não deu um retorno, é bom você entrar na ouvidoria, né, a reclamação lá no contato, porque você não pode passar de 7 dias de lançamento. Mas os arquivos, quem já chega a fazer o arquivo XML, ele está sendo aprovado em menos de 24 horas. Ok. Mas pode acontecer de não ser. A gente trabalha com hipóteses e possibilidades. Sim. Tá? Betânia, esse pessoal está perguntando também, já respondeste, o aceite de receita de enfermeiros e fisioterapeutas.
Tem uma pergunta para mim aqui, a Fabiana perguntou para mim. Exatamente, isso aí. Já foi mas respondido, mas a pessoa não entendeu. Betânia, depois pode fazer tua resposta e depois eu posso complementar também. A resposta é essa. O Conselho de Enfermagem do estado de vocês já se manifestou sobre positivamente que, ok, os enfermeiros e os fisioterapeutas podem prescrever, né? Porque até então tenho visto só lá, eu acho que é Brasília, não foi? Que houve essa primeira aprovação. Então, primeira coisa é ver isso, tá? Se não houve, o profissional, aí vocês vão falar para o paciente, né? Que a gente tem que lembrar sempre que o mais prejudicado nessa história toda é o nosso paciente cliente. Então, a gente tem que deixar muito claro para ele. Eu sempre falava assim: olha, eu não quero perder a venda, ainda mais, né, que farmácia, você tem essas questões. A gente está aqui para te atender, eu não quero deixar de te atender, você é nosso cliente, está aqui, a farmácia não quer perder a venda e tudo, mas a gente segue uma norma. Então, o profissional que prescreveu, ele tem que se direcionar para o conselho dele, se o conselho dele falar que está ok, ele me manda essa comprovação e eu vou dispensar quantas caixas estiverem de acordo com as normativas. Mas lembrando sempre que não é só não pode, né? Eu acho que a dificuldade maior é quando a gente é muito restrito na informação. E aí a gente traz para a gente como sendo uma coisa pessoal. Farmacêutica, ainda tem uns farmacêuticos que vai estar desavisado, coleguinha da outra, do concorrente, e vai dispensar, e o cliente vai passar e falar assim: olha, comprei ali, você não quis liberar. Então, é importante, são coisas que no linguajar farmacêutico ele tem que estar unânime, né? Todos têm que falar a mesma língua, mas todos têm que estar atualizados sobre as legislações. Então, é isso. Se o conselho deles ainda, dessas classes, né, de enfermeiro e fisioterapeutas não se manifestaram, podendo, a farmácia ainda não pode aceitar. Só para deixar o pessoal tranquilo, a gente já questionou, tá, o Corém aqui do Rio Grande do Sul, e a gente veio uma resposta, assim, mais direcionada à própria legislação que eles têm, né, eles têm uma lei da prescrição, e a gente pediu mais esclarecimentos, então né, assim que a gente receber, a gente vai fazer a divulgação disso, tá, pessoal? Mas é como a Betânia falou, eu acho que é isso mesmo, né, as informações começam a correr e sempre deixar a população ciente, né, de que a gente tem normas a seguir e que a gente está aguardando maiores posicionamentos, né. Isso aí. Lembrando também que a própria legislação do antimicrobiano, ele fala em profissionais habilitados, também, né, então fiquem tranquilos também que na realidade isso parece ser uma novidade, mas eu acho que o SNGPC na realidade não estava, não sei como que vai vir, né, Betânia, mas ele não era adequado às legislações que existiam, né, que já existiam. Porque essas novidades aí da prescrição, ela vem do ano passado, desse ano, praticamente desse ano, né, e o sistema vem em 2007, porque na verdade... O que é novidade é voltar a fazer, mas o sistema não mudou nada. Exato. Ele continua idêntico. A identificação visual, eu entrei com uma farmacêutica, eu olhei, é a mesma, não mudou. Mas ele também, aí os softwares vão ter que mudar, botar a opção de botar um outro tipo de conselho, né, e colocar para enviar, mas por hora vai ter que ser na escrituração manual, porque é a melhor forma de você comprovar, né, que você dispensou e dar rastreabilidade desse produto dentro da farmácia, que a vigilância sanitária ela quer entender aonde está esse produto. Eu dispensei, mas era um farmacêutico, era um fisioterapeuta, e eu não sei porque a Anvisa não aceitou. Esse tipo de resposta a vigilância não vai aceitar, né? Ele quer entender. Recebi, está aqui a receita, está escriturada, o conselho deles liberaram, e aí, nesse respaldo, foi feito dessa forma. Certo, vamos mais duas perguntinhas aqui.
antes da gente encerrar. A Fernanda está com a mão levantada e depois a Karina. Eu não entendi uma coisa. Assim, quando der o ok do inventário, ou melhor, até dar o ok do inventário inicial, a gente não pode ter nenhum lançamento de entradas e nenhuma movimentação de saídas, mas não vai gerar com data posterior, isso? Ao dia do inventário? Então, o inventário você vai mandar hoje, dia 19. 19/7, você tem até o dia 26 de tudo que você não lançou, do dia 19 ao 26 para lançar. Entendeu? Pode repetir. Você fez o inventário hoje, dia 19. Do dia 19, na legislação, prevê que você tem 7 dias para lançar as receitas. Então, vão vir dia 20, 21, 22, 23, 24 e 26. No dia 26, você tem que lançar de todos esses dias. A legislação, ela te respalda disso. É posteriormente, até porque é o que você já faz hoje. Você não lança hoje tudo que você vendeu ontem? Sim. Então, a diferença é que ao invés de você lançar diariamente, até o arquivo ser aceito, você tem até 7 dias para lançar todos esses dias que demorou para aprovar. Ah, tá. É que eu lembro, porque eu participei do SNGPC anterior, no dia do inventário não pode ter movimentação, nem entrada e nem saída. Tá, mas a partir do dia seguinte, tudo bem, porque vai ser um outro arquivo. Essa é a minha dúvida. Pelo menos mas para você fechar esse arquivo, você depende do seu inventário ser aprovado. Provavelmente foi aprovado rapidinho, por isso que você não está com essa informação registrada. Tá, e agora com esses testes todos, se demorar, então é complicado, né? Mas não está demorando. Tá. O difícil está sendo vincular o farmacêutico no SNGPC, os novos, os que nunca tiveram no SNGPC. Os antigos, estamos todos lá felizes. Só mesmo é a questão do acesso, do gestor, alguma coisa assim. Obrigada. Nada, querida. Karina Alencar. Oi, boa noite. Boa noite. Em uma rede de farmácia, tá? Eu tenho todos os acessos, todos os farmacêuticos RT de todas as filiais vinculados já estão ok. Associação de novos farmacêuticos também. Para esse teste de envio do XML, eu inicio com uma farmácia ou eu faço esse teste em todas? Todas as farmácias. Todas. Não tem... Não, sabe aquela história? Não é obrigatório, mas não é optatório. É muito complexo. Era melhor eles terem falado assim, é obrigatório, né? Mas assim, teve sim empresas que tiveram esse tempo para fazer dessa forma, Karina, porque a gente teve, né, esse período de outubro até novembro. A gente entende que tem várias situações que precisam ser ajustadas até de fato chegar. Mas quem teve esse tempo pode ir, primeiro faz uma, depois faz outra. Mas agora, lembrando, a gente está há 10 dias, 11 dias praticamente, do final do ano, né? Então, se der um problema num envio, você já vai ficar muito... vai atrasar muito as outras também fazerem o envio. Então, o ideal é você fazer simultaneamente, até porque são farmacêuticos diferentes, né? Lojas diferentes, e você vai identificar tudo isso aí. Tá. Tem muitos farmacêuticos novos que não tiveram contato com esse SNGPC, inclusive eu. Coitada. Não, querida, olha só, vocês vão pegar uma fase muito boa. Por quê? Tem, assim, eu acho que a dúvida maior não é nem no SNGPC, tá? Porque esse é só pegar um arquivo, fazer um upload, né, e mandar. O difícil que, às vezes, os farmacêuticos têm é o processo, é o que a Tia B falou, é entender a portaria 344, entender a resolução 471 de 2021, saber o que pode, o que não pode. Uma coisa essencial que eu falo para todo farmacêutico, todo dia, vai lá no seu relatório de vendas,
emite tudo que vendeu de antimicrobiano, tudo que vendeu de controlado, confere as receitas, cara crachá, porque às vezes o balconista esquece a receita no bolso. Agora ainda tem uma outra situação que está ocasionando muito erro de estoque de medicamentos controlados. É a receita digital, lembrando que tem que imprimir. Você vai fazer a validação da receita digital, né? Cada estado tem um processo, mas você vai ter que imprimir e ter ela ali no estoque físico. Porque em algum momento, se a vigilância chegar e falar assim, mas eu quero essa aí, a lei de Murphy, né? Eles vão naquela que a gente não está ali em mãos. Não, ó, tá aqui, era uma receita digital, eu fiz a validação e ela está aqui, foi devidamente lançado. Então, esse processo, né, do lançamento de receita, o dia a dia ali, o próprio sistema, ele vai mostrar para o farmacêutico, olha, tem aqui a parte de entrada, você vai botar o número da nota fiscal, a quantidade de produto, o laboratório, o lote, tudo certinho, vai ter aqui a parte que você só vai lançar as receitas, aí vai botar a informação do paciente, do prescritor, sobre o medicamento que foi prescrito, e aí acabou de lançar, né? Só vocês terem em mente, entrada de nota fiscal, saída por receita. Acabou de fazer essa movimentação de tudo que vendeu ontem, você vai fechar o arquivo, né? Como se você digitasse um Word e fechasse ele, virasse um PDF, só que vira ele em XML, e ele fica salvo na sua máquina. Aí vai entrar no site da Anvisa, vai lá na transmissão de arquivos, vai puxar esse arquivo e vai enviar. É mais fácil do que vocês pensam, mas é ter a portaria 344 e a RDC 471 na ponta da língua. E sempre vale, né, Betânia? Pegar essas resoluções, ler, é muito importante, né? Ver como que elas se encaixam no SNGPC. Aqui tem uma pergunta do Luiz Antônio Frieto, que fala assim, ainda sobre o lançamento de receitas de enfermeiro, na TRIR tem opção outras saídas, a TRIR é o sistema, né, que eu acho que deve conhecer, né, Betânia, que faz de lançamento de receitas em farmácias, apreensão / recolhimento pela Anvisa. Uso esse livro preciso mandar fazer uma gráfica numerado ou só um caderno comum? Então, dizem que é difícil achar um livro de... Porque, assim, é importante, né? A gente Mas tem gráfica que coisas, ainda né? faz o de medicamento controlado. Porque a gente tem que pensar nesse livro, ele vai ter que ter a data da saída, o nome do prescritor, o nome do paciente, o endereço do paciente, a quantidade, o lote, o laboratório, né? Então, tem que ter todas as mesmas informações que vocês lançam de uma receita no livro digital, tem que estar anotado no livro físico. Betânia, tem uma coisa importante também, só para dar uma dica para os colegas, assim, sempre, pessoal, buscar a vigilância sanitária do seu município, né? Porque esse livro aí, não basta só comprar, né, Betânia? A gente compra ele na livraria e a gente tem que levar até a vigilância, para a vigilância fazer a abertura do livro. Né? Aqueles colegas que sempre trabalharam só com sistemas em drogaria, às vezes não são muito acostumados com a parte, né, de livro e coisa assim. Então, você comprou o livro na livraria, se estiver numerado, leva na vigilância, é a vigilância que autoriza esse livro. Eu acho que o que a gente pode dar de modelo, né, disso que você acabou de falar, que é uma informação muito importante, é a questão da abertura do livro de injetáveis, né, que a gente vai lá e abre o livro de injetáveis na vigilância sanitária, né, preenche lá a folha, tem o termo de abertura, o termo de fechamento, é bem parecido. Algumas vigilâncias não pedem mais, mas tem outras que já têm essa questão de fazer, mesmo com a declaração de serviço farmacêutico, ainda manter o registro dos injetáveis realizados. Então, é importante o farmacêutico ficar atento em relação a isso. Betânia, tem uma pergunta bem interessante da Priscila Costa do Amaral, na área magistral.
Então, ela diz o seguinte, me perguntaram bastante isso hoje em dia, até passei para algumas colegas, a respeito da gestrinona, tá? Estava com erro de DCB na minha gestrinona. Já havia enviado alguns artigos até dar o não aceito, e notamos o erro no SNGPC e DCB. Devo encerrar o inventário e abrir novamente, ou parar de enviar a gestrinona, uso interno e externo? Correção de arquivo de cadastro, o sistema te dá essa opção. Você vai consertar o cadastro do medicamento e lançar essa receita, essa saída, no próximo arquivo, no próximo lançamento. É isso, geralmente era o que se resolvia. Você tira essa receita e manda o arquivo. Aí vai lá no cadastro dessa substância, faz a correção, e depois, no dia seguinte, né, no lançamento, no movimento dia posterior, você vai e lança, aí se o cadastro já atualizou, não há necessidade de finalizar o inventário, é ajuste de cadastro mesmo. Dessa mesma colega, tem uma pergunta, ó. Como é manipulação, devo ter 2 cadastros? Achei estranha essa pergunta. Um para uso interno, transmitindo, e outro de uso externo sem transmissão? Então, tem uns produtos de uso tópico na manipulação que não precisa fazer lançamento, tá? Então, você vai fazer o inventário com os que precisam ter lançamento de receita. Os que é só apresentação, aí você tem que ter lá no seu sistema isento de prescrição pela legislação tal. Que tem uma legislação que prevê isso, que é uso tópico, e não são todas as substâncias de uso tópico que estão isentas, não, tá, gente? Algumas específicas que são isentas. Neste caso, é que ela tenha uso tópico e uso oral. Mas eu nunca vi gestrinona oral, só tópica. Não sei. Mas eu acho que esse ela falou da questão do cadastro, né? Pessoal, a gente já está, passamos meia hora, porque também tivemos aqueles probleminhas técnicos ali, né? E abusamos um pouquinho mais de ti aí, Betânia, no horário, né? Nada, eu que peço desculpa, porque realmente não estava... Muito bom a gente, enquanto diretoria, participar, né, Rosário, desses momentos, assim, que é um momento que a categoria precisa muito de ajuda, né? Então, eu acho que aqui a gente já pode decidir que já em janeiro a gente já vai fazer um outro encontro assim, tá, pessoal? Para a gente ver no que a gente pode ajudar mais vocês, tá? E a Betânia está convidada também, conversar com a própria Betânia, e a gente ver como que se adequou tudo isso e está ajudando vocês também. De parte, assim, também nossa, da diretoria, a gente vai pegar esses questionamentos que vocês colocaram aí, e o depoimento de vocês, na realidade, né, com essas demoras em Anvisa responder, e vamos fazer um ofício para a Anvisa encaminhando isso, né, como resultado desse nosso encontro aqui com vocês, para solicitar agilidade. Então, no que o Conselho puder ajudar, ele vai estar sempre ajudando. Tem algumas perguntas aqui que vieram para nós sobre farmacêuticos na atenção básica, e o SNGPC não cobria ainda as farmácias e drogarias, só farmácias e drogarias privadas, né? Infelizmente, é isso que nós temos hoje, né? E é a Anvisa responsável por licenciar os estabelecimentos e dizer quem vai entrar ou não. A gente até sente falta das distribuidoras, que tem que entrar de uma vez nisso, né? Mas a gente vai trabalhar isso também, até em outro momento com vocês também, os problemas que a gente tem na farmácia, nas farmácias públicas, né, que aqui o nosso foco é mais SNGPC em privadas mesmo. Tá, eu acho que a gente encerra por aqui, pessoal. Sigam mandando dúvidas para a gente, né, o pessoal já está saindo também, mas sigam mandando dúvidas para a gente, nós vamos ter um outro momento com a Betânia e respondendo mais dúvidas. Vou abrir um pouquinho, assim, um minutinho, acho que a Karina quer falar, que levantou a mão, se quiser dar uma última palavra, e depois a Betânia já se despede, né, Betânia? Ok. Karina? Diga, Karina.
Sim, quero agradecer a Betânia e a toda a direção. É de suma importância esse apoio de vocês. Espero termos próximos encontros assim, tá? A gente precisa de vocês e é agradecimento mesmo, felicidade em ter esse apoio e ansiosa pelos próximos encontros, porque com certeza eu vou precisar. Que bom, Tá Karina, certo. eu fico Aí não muito feliz. esqueçam, registrem tudo, né? Tenham cópias de tudo que vocês fizerem, dos erros, tentativas, isso é muito importante. Betânia, contigo. Pessoal, eu acho que a ABC Farma é em São Paulo, né? Mas eu sou farmacêutica do Rio, né? A gente também teve uma live aqui também do SNGPC e foi extremamente enriquecedor, porque a gente troca as experiências, vem novas dúvidas, né? Também, e aí a gente busca as informações para essas novas dúvidas. Eu fico feliz porque a gente está numa nova era, né? De comunicação, de informação, né, de compartilhar o conhecimento. Eu fico muito feliz de poder agregar valor na vida dos colegas. Eu acho que a profissão, ela precisa, nós é que fazemos a diferença, né? Quando a gente é um profissional referência, quando a gente traz junto com a gente os outros colegas, a gente cresce e a valorização, ela vai acontecer. Mas a questão não é só a valorização, é a sua realização profissional. E a farmácia, eu posso falar que a farmácia não foi um primeiro curso de escolha, mas foi um curso que eu pude fazer, e eu faço o melhor por esse curso que eu pude fazer. A farmácia é minha vida, é meu mundo, né? Eu brinco que a farmácia é minha vida, meu mundo, e essa parte de treinamento e de palestra, e de estar nessas associações, e de poder fazer parceria com os conselhos, é extremamente gratificante. Eu quero muito, muito agradecer tanto a diretoria, quanto a todos que estiveram aqui participando, e que a gente possa, sim, ter outras oportunidades de estar junto, e também vocês estarem aqui participando, ministrando palestras sobre aquilo que vocês têm o talento e habilidade, porque tem pessoas que têm aptidão para o regulatório, tem pessoas que têm aptidão para a clínica, têm aptidão para cursos, e podem também estar aqui contribuindo com os colegas. Muito obrigada a todos, um bom final de ano, vocês tenham um Natal abençoado e um ano novo de muita saúde e muita prosperidade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Quero agradecer pessoal. também a participação de todos e me colocar à disposição com o vice-presidente. Rosário. Oi. Quero agradecer a tua participação, a participação de todos, o empenho da Betânia, que foi um curso maravilhoso, e me colocar à disposição com o vice-presidente, dos colegas, para quaisquer dúvidas, que eu também trabalho em farmácia, então eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Disponho. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Obrigada, professora Betânia. Obrigada, professora Betânia, nossa presidente, a nossa vice-presidente, a todos o pessoal que participou. A gente agradece imensamente. O conselho está à disposição, como a nossa presidente e a nossa vice-presidente também colocou. Provavelmente em janeiro teremos um novo encontro para esclarecermos como vai ficar todo esse processo. É um assunto muito complexo, mas eu acho que a gente precisa de mais encontros assim. Então, muito obrigada a todos, obrigada, professora Betânia, e sinta-se abraçada por todos os gaúchos. Ah, que felicidade. Admiro vocês, a gente acompanhou toda a história de vocês e é importante, né? A gente está aí unindo forças e ajudando uns aos outros. Um abençoado Natal a todos, um excelente final de anos a todos que nos acompanham aqui. Obrigada, professora Betânia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Depois manda o print para mim, por favor.